Ok, senhores, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do nosso curso de Física 1. Nessa aula nós vamos explorar as leis de Newton. Esse é o meu plano de aula. Como objetivos, eu espero que no final você seja capaz de enunciar as 3 leis de Newton, explicar a função da primeira lei, explicar que massa é medida de inércia, explicar qual que é o papel da segunda lei de Newton, aliás, qual o papel da massa na segunda lei de Newton, e explicar por que pares de força de ação e reação não se cancelam. Eu queria registrar aqui como introdução que até então o que nós vimos é que se um sistema está se movimentando com velocidade constante, ele pode ser tratado pelas equações de movimento uniforme, e que se ele está se movendo com aceleração constante, ele pode ser tratado pelas equações de movimento uniformemente variado, né? Mas a gente ainda não sabe o que é que causa essa aceleração. Então é o que nós vamos ver a partir dessa aula. Então a gente vai ver que a aceleração é produzida pelas interações do sistema com a sua vizinhança, mas que esse é um problema complexo, né? Se a gente for pensar em tudo que é interação que algo está experimentando com a sua cercania, né? Vejam que esse problema tem muita informação a ser tratada, mas felizmente a gente pode contar com os esforços do Newton, que foi fantástico, um divisor de águas na história da física. Ele conseguiu resolver esse problema de maneira tremendamente elegante, com apenas 3 leis, que vai ser o assunto dessa aula. O que vocês estão vendo aí na tela é uma macieira que seria supostamente descendente da macieira observada por Newton, né? Então, alguns relatos históricos aí, alguns deles que vocês podem ler na página da Wikipedia sobre o Newton, a versão em inglês, né? Em que ele teria relatado que teve inspiração, né, para elaborar sua lei da gravitação universal ao observar a queda de uma maçã. Ele teria calculado a aceleração que essa maçã teria sofrido, né, ao cair, e comparou essa aceleração com a aceleração centrípeta da órbita da Lua em torno da Terra. Com isso, ele chegou a algumas conclusões que lhe permitiu avançar na construção da sua teoria da gravitação universal e das suas 3 leis. Então, é um registro histórico interessante aí, e na próxima tela vamos ver aí alguns dos avanços promovidos por isso. Então, ao entender melhor como é que funcionava a gravitação, Newton foi capaz de determinar com precisão, né, resolver o problema das órbitas dos planetas que ainda estava em aberto. É claro que haviam as sugestões aí do Kepler, né, mas ainda não havia certeza sobre as órbitas dos planetas. Depois dos trabalhos de Newton, isso ficou bem mais claro e nós podemos avançar e muito, né, no conhecimento do cosmos. Então, com os conhecimentos proporcionados pelas leis de Newton, o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade foi catapultado, né, de maneira que conseguimos hoje, por exemplo, produzir satélites que nos permitem transmitir dados e informações a todos os pontos do globo. Então a gente pode desenvolver diversas aplicações derivadas aí das leis de Newton, como por exemplo o equilíbrio aí de corpos rígidos, que é usado na engenharia civil, na engenharia mecânica, tanto nos projetos aí das construções de prédios e casas, quanto de maquinário e ferramentas, né? Então, essas leis de Newton promoveram aí grande avanço tecnológico e científico para a humanidade. Vale fazer o registro de que existem casos em que essas leis não são validadas, né? Então, em sistemas de dimensões atômicas comparadas com um raio de um átomo, né, essa mecânica newtoniana deve ser substituída pela mecânica quântica. Em sistemas de dimensões muito grandes, né, que envolvem massas muito grandes, ela deve ser substituída pela relatividade geral. E sistemas que experimentam em altíssimas velocidades, próximas à velocidade da luz, ela deve ser substituída pela relatividade restrita, né? Mas, mesmo assim, esses avanços aqui só foram possíveis, é claro, experimentando, né, os limites das leis de Newton. Então,
vamos considerar que isso aí são apenas pequenas correções diante do monumento que é o papel das leis de Newton no desenvolvimento da ciência. Então agora a gente vai começar a ver as leis de Newton. Vamos começar aí com a primeira lei, a lei da inércia. O enunciado dessa lei, conforme o próprio Newton, eu retirei da referência número 4, dei uma olhada lá no final do arquivo em PDF, mas o enunciado é esse aqui, ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento, uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, o que o Newton quis dizer com essa sentença? Ele quis dizer que se um sistema, né, que ele está chamando aí de corpo, estiver livre da ação de forças e ele está em repouso, então ele vai continuar em repouso, tá? E se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento uniforme numa linha reta. Então a novidade era essa, porque antes de Newton a pergunta que era feita é por que as coisas se movimentam, né? E depois do Newton começou a ficar mais natural fazer a pergunta por que as coisas param, na verdade, né? Então ele produz aí uma inversão que foi muito importante para a evolução do nosso conhecimento de como as coisas evoluem no tempo. Pessoal, aqui gostaria de registrar um exemplo, mas fazendo algumas ressalvas, né? O que vocês estão vendo aí na tela é a imagem de um astronauta que foi capturado a partir da Estação Espacial Internacional. E aí, esse astronauta está livre de interações, né? Ou a gente pode considerar que essas interações são tão fracas que podem ser desprezadas. Mas aqui eu quero deixar bem claro que a gente está falando das interações entre o astronauta e a estação espacial, tá? Porque ambos estão sofrendo atração gravitacional da Terra, tá? E como eles têm a mesma aceleração, né? Tem-se a impressão de que o astronauta está livre da ação de forças, mas ele não está. Na verdade, ele está sofrendo a interação gravitacional da Terra. Mas, se a gente estiver considerando apenas as interações entre ele e a estação internacional, elas são tão pequenas, né? Tem uma magnitude tão pequena que elas podem ser desprezadas. E se for assim, né? Se o astronauta estiver em repouso, ele, em relação à estação espacial, é claro, ele vai continuar nesse estado. Ou se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, tá? Então essa seria uma manifestação da lei da inércia. É claro, desde que a gente tome esse cuidado aqui, tá? Ele não está completamente livre da ação de forças. Ele e a estação espacial estão sendo atraídos pela Terra, mas como essa atração é a mesma, né, para ambos, aliás, a aceleração que ele sofre é a mesma para ambos, então tem-se a impressão que ele está livre da ação de forças. Uma outra manifestação disso, acho que é a mais comum, né, de ser experimentada, a gente sofre quando está, por exemplo, dentro de um ônibus e o ônibus começa a se movimentar, né, nessa direção e sentido apontados aí pela flecha. Então, o que a gente percebe? Né? A gente percebe que as partes do nosso corpo que não estão diretamente em contato com a superfície do ônibus, elas vão estar livres da ação dessas forças que o ônibus imprime às regiões de contato. Se a gente está livre, essas partes estão livres da ação dessas forças, o que acontece? Como a gente está em repouso, essas partes tendem a permanecer em repouso. Por isso que a gente tem aí essa sensação aí de estar sendo empurrado para frente, coisa que eu vou comentar mais adiante, mas eu queria destacar aqui as partes do corpo que estão livres da ação de forças, né? Forças de contato no caso, permanecem em repouso. Por isso, essas partes que estão sofrendo a ação das forças, elas são movidas junto com o ônibus e as outras não, né? Então essa daí é uma manifestação da inércia, que também se experimenta quando o ônibus é freado. Aí, no caso, essas partes do corpo que estão livres da ação dessas forças de contato continuam se movimentando para frente, né? Eu vou abordar de novo esse assunto mais adiante, mas essa aí é uma outra manifestação da lei da inércia. Pessoal, então, essa primeira lei, ela recebe o codinome aí de lei da inércia por esse motivo. Esse fenômeno, né, de um corpo tender a manter o seu estado de movimento, seja ele o repouso ou o movimento
retilíneo uniforme é chamado de inércia, tá? E agora acho que é bem a boa hora para começar a destacar uma informação, uma discussão. Massa não é medida de matéria, tá? Então, talvez alguns de vocês tenham tido acesso a alguns livros didáticos em que, de repente, algum autor falou isso, ou então algum professor aí do ensino fundamental tenha falado que massa é uma medida de matéria, mas ela não é, tá? A unidade de medida dessa quantidade é um mol, tá? A quantidade de matéria é medida pelo mol que vocês estudam aí na química. Então vamos tentar esclarecer aqui o que a massa mede. Então vamos construir uma argumentação aqui. Vamos chamar então de inércia essa propriedade que um sistema tem de manter seu estado de movimento, seja ele o repouso ou um movimento retilíneo uniforme, tá? Perceba que quanto maior então a inércia de um sistema, quanto mais um sistema tiver essa propriedade, né, quanto mais ele tiver essa tendência de manter seu estado de movimento, mais difícil é de alterar esse estado. Tá? Então fica mais difícil se ele estiver se movimentando, né, de modificar a velocidade, ou seja, acelerar esse sistema, ou se ele estiver parado, de colocar esse sistema em movimento. Né? Então, quanto maior a inércia, mais difícil é alterar o estado de movimento do sistema. Perceba que quanto maior a massa, isso também se verifica, né? Veja que é muito mais difícil frear um caminhão lotado do que uma bicicleta, né? Uma bicicleta pode ser freada com muito mais facilidade do que um caminhão lotado. Por conseguinte também, um trem carregado também é muito mais difícil de ser freado que um carro, né? Então perceba que quanto maior é a massa, mais difícil é de alterar o estado de movimento de um corpo, ou seja, mais difícil é de acelerá-lo, né? Perceba que é muito mais fácil de arrastar um móvel, né, da sua casa que esteja vazio do que um que esteja carregado com alguma coisa, né? Então, quanto maior a massa, também mais difícil é alterar esse estado. O que a gente pode concluir aí dessa analogia, dessa comparação? Que massa mede exatamente essa propriedade que a gente chama de inércia, tá? Então, massa mede inércia, massa mede essa dificuldade que a gente tem, né, de acelerar um sistema, de modificar o estado de movimento de um corpo, né? Então, a partir de agora, seria interessante que vocês tentassem manter isso em mente, né? Massa não mede quantidade de matéria, massa mede inércia. Isso fica muito mais evidente, fica mais dramático quando se considera a relatividade restrita, né? Em que sistemas estão se movimentando com velocidades muito altas, próximas à velocidade da luz. Pode-se verificar, né, experimentos que comprovam que esses sistemas que se movem com essas velocidades altíssimas são muito difíceis de acelerar. Tá? Então, a gente pode concluir disso que a massa deles fica muito elevada, muito grande. Mas, veja que ele não agrega partículas, né? Não aumenta de quantidade de matéria ao aumentar a sua velocidade. Né? Você, por exemplo, quando começa a se movimentar, a correr, né, ou andar de bicicleta, você não fica agregando partículas ao seu corpo, você não vai ficar com mais matéria por causa disso. Então, o que poderia explicar esse evento, né? É a massa do seu corpo, essa sua dificuldade de frear ou de acelerá-lo, que aumenta conforme aumenta a velocidade. Então, essa distinção fica aí bem dramática quando a gente considera a relatividade restrita de Einstein, né? O que mostra também que massa é medida de inércia e não de quantidade de matéria. Pessoal, agora a gente vai tratar aí da segunda lei de Newton, que é também conhecida por princípio fundamental da dinâmica, né? O enunciado, conforme a referência número 4, é que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Então, para entender melhor o que é que essa sentença quer dizer, vamos dar uma olhada numa animação que eu criei no GeoGebra e vou disponibilizar a todos aí. A gente vai ver aí que o sistema acelera na mesma direção e sentido da força.
Então o que vocês vão ver agora, né, é uma sequência de instantâneos que vão mostrar a ação de uma força sobre um corpo. Então percebam que esse corpo vai acelerar na mesma direção e sentido do vetor força. Percebam aí que conforme o tempo vai passando, né, essas marcações estão sendo realizadas em intervalos de tempo iguais, vocês vejam que o espaçamento entre elas vai aumentando, o que indica que elas estão no movimento uniformemente variado, ou seja, elas estão aceleradas. Veja que essa aceleração aponta na mesma direção e no mesmo sentido da força. Perceba agora, né, comparativamente ao caso considerado na animação anterior, que se essa força for duplicada, né, for intensificada, veja que também a aceleração vai ser duplicada, uma vez que força e aceleração, né, são vetores que são múltiplos um do outro. Né? Veja que o vetor força é obtido multiplicando-se o vetor aceleração pela massa. Né? Então, aí duplicando a força, a gente vai ver que a aceleração duplica, como tinha que ser. Então, vejam que agora o espaçamento aí entre as posições que ocorrem nos mesmos intervalos de tempo aumentou, né, duplicou, mostrando que essa aceleração aí duplicou também. Veja então que essa lei pode ser expressa como uma equação vetorial. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Nessa expressão, m representa a massa do sistema, a aceleração, e a força resultante é representada pelo vetor F, índice R. Acho que aqui cabe destacar que se a gente mantiver aí a força aplicada constante e duplicar a massa do sistema, a aceleração vai se reduzir a metade do valor original, como pode ser deduzido, né, a partir da relação vetorial força resultante a massa vezes aceleração. Vou tentar mostrar isso no GeoGebra, né, o que vai reforçar a massa como medida de inércia. Então aqui eu criei uma animação para fazer essa comparação. Então a gente vai considerar primeiro essa massa sujeito à ação dessa força, e aí nós vamos ver através dessa animação qual vai ser a aceleração que ela vai adquirir em decorrência da ação dessa força. Então vamos liberar aí o passar do tempo, e aí fiz uma pausa aqui, né, para ilustrar como é que está sendo, né, o movimento nesse caso. Então perceba que a separação entre os pontos, né, vai aumentando no mesmo intervalo de tempo, o que denota que esse sistema adquiriu essa aceleração sob a ação dessa força. Agora a gente vai manter, na próxima animação, vou manter a força constante e vou duplicar essa massa. Vamos ver o que vai acontecer com a aceleração. Então agora eu quero que vocês percebam que a massa foi duplicada, a força se manteve com a mesma intensidade, e na hora que eu liberar aqui a evolução do tempo, vocês vão ver que a aceleração vai se tornar muito menor, né? Vocês vão ver que o espaçamento entre os intervalos de tempo vão se tornar menores em comparação com a animação anterior, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer. Perceba aí que os espaçamentos ficaram muito menores, né, se comparados com o caso anterior. Então isso mostra, né, evidencia que essa aceleração é menor, 2 vezes menor na verdade, que a aceleração do caso anterior, evidenciando que massa então mede essa propriedade que os sistemas têm, chamada inércia, que é justamente essa tendência de um corpo resistir, né, à mudança de movimento. Vejam que quando a gente aumenta a massa, nesse caso, fica muito mais difícil de acelerar o sistema, né? A aceleração cai aí a metade se a massa é duplicada. Então a gente pode ver de novo, né, com essas duas animações, que massa realmente mede inércia, mede essa dificuldade que existe de se acelerar os sistemas. Pessoal, a unidade de medida da força é o quilograma-metro por segundo quadrado, né, que a gente denota utilizando aí colchetes. E aí, em homenagem a Newton, essa unidade de medida é denominada de Newton, representada pela letra N maiúscula. Pessoal, então vamos tentar entender melhor de que a gente está falando quando
se usa o termo força resultante, e para isso nós vamos considerar esse exemplo, tá? Onde 4 forças agem no sistema representado aí pelo bloquinho. As forças F1 e F2 têm a mesma intensidade de 5 newtons, a força F4 tem o dobro da intensidade da força F3 e essa intensidade é de 10 newtons, tá? Então, a força F4 aqui tem 10 newtons e a força F3 tem 5 newtons. Vamos determinar aí qual que é a força resultante nesse sistema. Então, pessoal, para resolver esse problema, a gente tem que determinar para encontrar a força resultante a soma das forças que agem no sistema, que eu vou fazer aí no GeoGebra. Então, vamos fazer a soma das forças. Vou começar então representando o vetor F1 a partir do ponto M. Então, vamos desenhar esse representante aí. Está aí representado pelo vetor D. Na extremidade de D, que é o ponto M', vou desenhar um representante do vetor F2. Então, selecionando esse vetor, fica gerado aí um vetor E, que vai de M' até M duas linhas. Agora, nessa extremidade, vou desenhar um representante do vetor F3. Então, vai ficar representado aí um vetor que vai apontar de M duas linhas até M1 linha, vetor K. E agora, o representante de F4 nessa extremidade aí. Então, um vetor que vai apontar de M1 linha até N. Qual vai ser o vetor soma? O vetor soma vai ser o vetor que aponta da origem do primeiro, que é esse ponto, até a extremidade do último, que é o ponto M. Então, esse é esse vetor M aí, que está representado na figurinha. Então, tá aí. Representei o resultado dessa soma através desse vetor que está em azul agindo aí sobre o sistema. Essa aí é a força resultante. Então, a força resultante nada mais é do que a soma das forças que agem no sistema. Então, a força resultante vai ser, nesse caso, um vetor que vai apontar para a esquerda, né? Que tem intensidade de 5 newtons, porque F3 e F4 têm a mesma magnitude e apontam em sentidos contrários, então eles vão se cancelar. E F3, né? Desculpa, F1 e F2 têm a mesma intensidade, porém em sentidos contrários, então eles vão se cancelar na soma. E F4 tem o dobro da intensidade de F3, então vai sobrar apenas dessa soma esse vetor que aponta aí para a esquerda e tem intensidade de 5 newtons. Pessoal, vamos fazer mais um exemplo para entender melhor essa força resultante como sendo a soma das forças. Vamos considerar aqui nesse barco estão agindo aí duas forças D1 e D2 de intensidade 50 newtons, inclinadas entre si de 60 graus, devido à ação, né, do atrito, né, da superfície do navio com a superfície da água. Né? Essa força é chamada de arrasto. Então, vou ampliar aí na tela. Então, tem duas forças de arrasto aí que se devem, né, a dificuldade que existe, né, de que uma superfície deslize sobre a outra, mesmo sendo a água, tá? Existe uma espécie de oposição a esse movimento, que a gente chama de atrito, no caso de superfícies sólidas, e de arrasto, no caso de fluidos, como está aí na tela. Então, nós vamos determinar a força resultante que está agindo aí nesse barco, tá? Então, a força resultante aí é a soma desses dois vetores, D1 e D2, que a gente pode proceder pela soma geométrica, né? Então, eu somei D2 com D1 aqui nessa figurinha, desenhei na extremidade do vetor D2 o vetor D1 e liguei a origem do vetor D2 com a extremidade do vetor D1 para determinar a soma desses dois vetores, que vai ser a força resultante. Então, agora nós vamos determinar o módulo desse vetor aí pela lei dos cossenos. Então, representei aqui apenas os módulos dos vetores. Vejam que esses dois vetores D1 e D2 têm o mesmo módulo de 50 newtons, tá? Aqui está o módulo do vetor força e a inclinação original entre os dois vetores está representada aí pelo ângulo alfa. Ela é de 60 graus. Aqui a gente vai usar um teorema de trigonometria, que é chamado de teorema do ângulo externo. Considera-se que num triângulo, esse ângulo aqui, que é chamado de ângulo externo, né, desse triângulo, é a soma desses dois ângulos não adjacentes a ele, tá?
Então, esse ângulo de 60 graus é a soma desse ângulo nesse vértice com esse ângulo nesse vértice. Só que ainda tem mais uma peculiaridade aí. Vejam que esses dois vetores D1 e D2 têm o mesmo módulo. Isso faz com que esse triângulo aqui seja um triângulo isósceles. Se for assim, esses dois ângulos aqui vão ser iguais. Ora, se esses dois ângulos são iguais e o ângulo de 60 graus é a soma dos dois, então esses dois ângulos são de 30 graus. Então esse ângulo nesse vértice é de 30 graus e o ângulo no outro vértice é de 30 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, e já temos então 60 graus aqui, né? Para o 180 vai faltar apenas esse ângulo aqui, que vai ser então de 120 graus. Então já descobrimos o ângulo que a gente precisava para determinar o módulo da força resultante pela lei dos cossenos, é o que a gente vai fazer em seguida. Então, a gente já tem condições de aplicar a lei dos cossenos, como está aí na tela, substituindo os seus valores das forças de arrasto, né, D1 e D2, e substituindo o valor do cosseno de 120, dá para chegar a essa conclusão, né? Aqui o sinal mais vai ser resultado da multiplicação do menos pelo menos. Meio vezes 2 vai dar 1, 1 vezes 50 vezes 50 vai dar 50 vezes 50. E aí, somando-se esses dois resultados, resultado de 50 mil newtons, do outro lado nós vamos ter o quadrado de 50, que é 2.500 newtons, somando-se os dois a gente chega a essa conclusão. Então, para determinar o módulo dessa força resultante, a gente vai extrair a raiz quadrada de ambos os membros, né? Quando a gente fizer isso no membro esquerdo, o resultado vai ser simplesmente que a força resultante, e no membro direito nós vamos ter esse resultado aí, que vai ser aproximado para ficar coerente com o número de algarismos significativos dos parâmetros, né? Então tá aí como a gente determina a força resultante pela soma das forças que agem no sistema. Então para essa aula acho que está de bom tamanho. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Como objetivos, eu espero que você seja capaz de enunciar a primeira e a segunda lei, explicar o porquê de se afirmar que massa é medida de inércia, explicar qual que é o papel da massa na segunda lei de Newton, determinar a força resultante segundo o método geométrico.